Por ser uma referência na técnica de acesso anterior eficiente para a prótese do quadril, de maneira objetiva, muitos pacientes costumam perguntar: Dr. Inácio, em primeiro lugar, qual é a diferença de um acesso anterior para as outras técnicas como para a colocação de prótese de quadril? Acesso póstero-lateral e acesso lateral direto. E indo além, como o acesso anterior tem ficado cada vez mais divulgado, qual é a diferença de um acesso anterior padrão para um acesso anterior eficiente, como você diz, Inácio? Bom, vamos lá. Em outros vídeos a gente já comentou algumas coisas e algumas das vantagens dessa técnica, mas algumas das diferenças marcantes entre um acesso anterior e o acesso póstero-lateral ou lateral direto são baseadas, muitas dessas qualidades, na razão de não se cortar nenhum tendão e nenhum músculo. Logo, o acesso anterior é o acesso menos invasivo, menos traumático que existe para se fazer uma prótese de quadril. Mas para você, paciente, como isso se representa na prática? Se eu não corto nenhum tendão e nenhum músculo e eu coloco a prótese pela frente da coxa, preservando todos os tecidos posteriores, eu costumo ter um risco menor de luxação posterior, de deslocamento da prótese. Isso vai se reverter num pós-operatório mais confortável, com mais permissividade, menos proibições. Você vai deitar e dormir desde o primeiro dia da maneira que você quiser. Você pode dormir de lado, não precisa de almofadas entre as pernas. Você pode ir ao vaso sanitário sem grandes preocupações. Você pode entrar e sair do carro sem grandes preocupações, porque essa prótese tem uma chance muito pequena de sair do lugar, já que os tecidos musculares estão intactos. Outra coisa é, se eu não lesionei nenhum músculo, e especialmente músculos relevantes para a mecânica da pelve, como o glúteo médio, eu tenho um risco muito menor de ficar mancando. Então eu tenho também uma reabilitação mais rápida. Muitas vezes eu abandono dispositivos de auxílio como muletas e andador muito mais precocemente, com menor risco de mancar. Ainda tem uma chance de ter um procedimento mais confortável que requeira menos medicações analgésicas. E certamente temos, a maioria dos trabalhos mostra isso, que especialmente nas primeiras 6 semanas de pós-operatório, essa é a técnica que fornece a recuperação funcional mais acelerada. Ou seja, os pacientes chegam no final do primeiro mês e meio de pós-operatório, fazendo muito mais coisas do que os pacientes que foram operados por outras técnicas. É o que a maioria dos trabalhos tem mostrado. E qual a diferença de um acesso anterior padrão para o acesso anterior eficiente, Inácio? O acesso anterior eficiente foi criado na Bélgica pelo professor Christophe Korten e ele tem algumas características, das quais algumas principais são utilizar uma incisão de pele que segue a prega natural da linha de pele. Isso havia sido descrito por um professor da Suíça, Michael Leunig, porém o professor Korten introduziu isso na técnica dele. Isso traz segurança para a cicatrização, especialmente para pacientes que têm problemas potenciais de cicatrização. Obesos, pacientes com doenças inflamatórias, tabagistas, insuficiência vascular, diabéticos, uma série de pacientes. E traz também a cicatriz mais estética, a cicatriz mais bonita, vamos dizer, dentre todas as técnicas. Ressalto que não é sob pena de uma prótese colocada de maneira ruim, é um plus, é um adicional. Eu tenho uma prótese perfeitamente colocada, que é permitido pela técnica, pela exposição que ela nos entrega, e adicionalmente uma condição de pele melhor, o que a gente sabe que interfere muito na autoestima, especialmente das pacientes femininas. Além disso, o acesso anterior eficiente utiliza uma mesa padrão, convencional, que nós encontramos em qualquer hospital do país. E qual é a vantagem disso? Primeira, isso traz autonomia completa para o médico. O médico não precisa necessariamente utilizar uma prótese A ou B. Ele vai utilizar a prótese que ele escolher, a melhor prótese para o seu caso. Nem fica vinculado à necessidade de uma mesa especial caríssima que só alguns hospitais têm. Então ele vai escolher o hospital que for melhor para você e não porque tem aquela mesa ou não. Isso é independência, autonomia médica. Adicionalmente, o paciente fica com as duas pernas livres na mão do médico, o que nos dá maiores mecanismos de checagem e fica mais fácil para o médico garantir que as suas pernas vão ficar absolutamente idênticas. Essa é a posição mais funcional também para o posicionamento do seu implante, ou seja, que a sua prótese fique perfeitamente posicionada e com isso possa durar
muito mais anos, porque este é um fator determinante na durabilidade do implante. Enfim, vocês vejam que são inúmeras vantagens e, além disso, existem dispositivos especiais que são utilizados para essa técnica, também criados pelo professor Korten, que garantem ainda menos lesão tecidual, menor reação inflamatória, logo cirurgia mais confortável, com menor sangramento, alta precoce, para você poder usufruir da sua vida mais rapidamente.